pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa segunda semana, né? Nossa segunda estratégia, nossa terceira semana de Rota do Emagrecimento menos 4K. A gente vai focar agora em falar um pouquinho sobre o ciclo de carboidrato, né? Que é uma estratégia utilizada para perca de peso. O que é que acontece no ciclo de carboidrato? Ela não é uma low carb, né? Uma low carb severa, uma low carb média. Ela é uma dieta que vai ter dias que são low carb e dias que vão ser estilo reeducação alimentar. Então, vocês vão ver um escalão. Nessa primeira semana, a gente vai fazer um dia low carb e 2 dias de reeducação. Na semana seguinte, vai ser 2 dias de low carb e 1 dia de reeducação. E o que acontece nesse processo das duas coisas, né? Primeiro, eu queria saber de vocês qual foi o maior desafio da semana de vocês, né? O que foi tão difícil de vocês fazerem, o que foi mais difícil de conseguir. Eu sei que o jejum intermitente não é tão fácil quanto parece, né? No começo a gente começa bem empolgado e depois às vezes vai desestimulando também, tá bom? E vamos falar um pouquinho agora do ciclo de carboidrato. Eu tô aqui porque eu tô olhando o slide, tá bom? É a diminuição, né? O ciclo de carboidrato é a redução, como eu falei pra vocês, de carboidrato. Carboidrato simples, principalmente, né? Doces, industrializados também entram nesse quadro, tá bom? E o que mais que a gente pode estar fazendo nessa dieta do ciclo? Aumentar a quantidade de legumes e frutas da sua alimentação e a quantidade de gorduras boas. Então, vocês vão perceber que é uma dieta que tem gordura. Ana, mas eu vou comer gordura e vou emagrecer? Vai sim, porque a nossa primeira linha de energia, nossa fonte de energia não é a gordura, é o carboidrato. Então, se você não tem carboidrato disponível, você vai ter que usar as suas reservas, que são a gordura, né? Que são aí as células que estão cheias de gorduras do seu organismo e aí vai te ajudar a perder peso. Então, a primeira linha do nosso corpo é carboidrato, depois a gente usa as gorduras e por último a gente usa proteína, que é a massa muscular. E o que acontece? Não quero que vocês tenham perda de massa muscular, então a gente não vai restringir tanto. Vocês vão perceber que a dieta tem muita proteína e muita gordura, né? Gorduras boas, né? Azeite, óleo de coco, o coco em si, algumas farinhas que são mais ricas em gorduras, né? Farinha de coco, farinha de amêndoa, outras farinhas que vocês vão ver aí no decorrer disso tudo. Eu vou colocar um post no grupo também, falando quais os alimentos que são proibidos nos dias de low carb e os alimentos que são para o consumo, tá bom? Eu vou colocar também algumas receitas, tem um e-book das receitas para vocês fazerem, tá? Vou adicionar no grupo hoje, o cardápio vai adicionar hoje. E a lista de compras também, porque a lista de compra low carb ela é diferente da lista de compra normal, tá? Gente, mas Ana, não tenho como comprar o xilitol, o eritrol, outro tipo de adoçante. Então, você pode fazer o quê? A redução do açúcar que você consome, né? Ou então zerar mesmo, não botar. Então, vamos lá. Alguns alimentos que, para vocês terem uma noção mais ou menos da montagem do prato, das refeições grandes, né, jantar e almoço, eu vou colocar uma imagem, né, de vários pratos para vocês estarem tendo essa noção de como é e de quanto é de cada coisa, mais ou menos, tá? Porque você sabe que a gente usa uma dieta qualitativa, não quantitativa. Se você não tiver como usar o açúcar, como eu falei mais anteriormente, você pode zerar de vez, né? O açúcar em si, mas não os alimentos que tem um baixo carboidrato, tá bom? Quem tem diabetes tipo 1 não pode fazer, tá? Tô aqui deixando em alerta também, porque o diabetes tipo 1, ele precisa de glicose, tá? Ele precisa de glicose disponível o tempo todo, então a gente já usa outro tipo de estratégia. E alguns alimentos proibidos, né? Pães, massas, bolo, açúcar, bebidas, muito excesso de coisas que tem industrializadas, entendeu? Porque às vezes, a maioria dos industrializados, eles usam ou sal para conservar, ou açúcar para conservar, ou a gordura para conservar. Qualquer industrializado você vai ver que se ele não tem açúcar, ele tem muito sal. Se ele não tem muito sal, ele tem muita gordura. Se ele não tem muita gordura, ele tem muito açúcar. Por isso que a gente sempre diz que os melhores alimentos são os naturais e por isso que faz a diferença quando você retira, né? Porque você dá aquela desinchada, tá bom? Alimentos permitidos: leite, ovos, queijo, carne branca, vegetais, leguminosas, hortaliça, bebidas naturais, manteiga, tá? Frutas frescas, iogurte natural, oleaginosa, sementes, café. Um pouquinho também dos benefícios, né, da low carb, depois de todos esses alimentos que eu falei pra vocês. Fome, nem pensar, tá bom? A redução da fome é muita, você sente realmente uma redução de fome. Perca de gordura,
porque ele vai ter que tirar das reservas, de onde não tem energia. Redução da insulina, do pico glicêmico e da glicemia também, porque a gente vai estar usando as nossas reservas, então elas não são ali a glicemia pronta em si, né? É uma glicogênese que a gente fala que acontece, que é uma quebra da glicose que está armazenada no nosso corpo, tá bom? E a melhora do colesterol, porque você vai aumentar de gorduras boas. Essas gorduras boas vão ajudar o colesterol que é ruim a sair do seu corpo, ou a reduzir do seu corpo. Então isso é bem bacana também. Então, pra quem tem pressão alta, é muito boa essa dieta, tá? Eu quero que vocês se programem pra fazer. Se não der pra fazer amanhã, claro, né? Mas que comece ainda essa semana, nem que seja quinta-feira, tá? Mas que vocês comecem a fazer. Tem alguns sintomas também que você sente, né? Nos 3 primeiros dias você vai sentir fome, sim, tá? Porque o seu corpo pede glicose. Dor de cabeça, pra quem tem enxaqueca vai sentir bastante. Fraqueza. Então, não treinem tanto treino de força nesses 3 primeiros dias, porque vocês vão sentir fraqueza sim, tá? E sonolência. Gente, eu particularmente sinto muita sonolência. Eu fiz essa dieta há 20 dies atrás, né? Eu perdi 1,5 kg, quase 2 quilos, né? No final de tudo. E dá resultado, tá? Não percam a chance de fazer. Gente, um recado, vou deixar aqui no final já do vídeo pra vocês, que essa semana quem fizer as receitinhas vai ganhar mais estrelas, porque as receitinhas low carb, elas são mais trabalhosas, né? Então, vocês merecem mais estrelas por elas, tá bom? Então, quem quiser empatar o jogo, ou virar o líder da semana, aproveite pra fazer muitas receitinhas. Eu vou deixar uma mensagenzinha pra vocês aqui, que tá no final do meu slide, né? E era pra vocês estarem vendo se a gente estivesse no ao vivo, mas eu vou falar aqui pra vocês mais ou menos o que é, né? E como essa frase inspira a gente a dar o nosso melhor todo dia, tá bom? Então comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode, que no final tudo dá certo. Então um beijo pra vocês e uma semana repleta de realizações.